E um açoite. E o açoite podia ser a morte. Essa cultura tem que ser muito respeitada no sentido de que as pessoas passaram para mantê-la. E aprendi, que eu não sabia isso não. Eu não sabia olhar nos olhos. Eu aprendi dentro da capoeira, olhar nos olhos. Eu sei ter fé do que eu sou. Eu não sei porque eu já vim de uma classe tão humilde, tão simples, né? Tão repelida como a capoeira. Eu procurei dar certo e fazer certo. Só me enriqueceu, sinceramente, digo, as pessoas, tudo que eu conheci. Minha vida é capoeira. Eu como capoeira, eu tomo banho com capoeira, eu faço sexo com capoeira, eu faço tudo com capoeira, tudo capoeira. E aí? Nunca me impactou de eu fazer minha regionalzinha. Mas hoje eu fico vendo que eu era angoleiro e não sabia. Porque hoje eu vejo tanto angoleiro fazer tanta coisa que eu fazia antigamente. Uma ânsia de liberdade de negro. Me lembro do velho Popó. Mestre, 40 anos ensinando capoeira. Quantos alunos passou por lá? Quem vai me visitar hoje, mestre? Eu não recebo visita de aluno, mestre. Você pega essa contemporânea que está agora aí, e a Angola também, o conteúdo programático deles reproduz também isso, o militarismo, né? Manuel Henrique Pereira, conhecido internacionalmente como Besouro Mangangá. As mulheres sempre tiveram que lutar por alguma coisa, pelo empoderamento, vamos dizer assim. Aí para assim, você tem faculdade? Você é professor de educação física? Onde é que esses mestres antigos conseguiram isso aí? Meus primeiros contatos com a capoeira, na verdade, foi aqui em Feira de Santana, né? Meus primeiros contatos com a capoeira. Quando eu peguei o lenço azul, o lenço vermelho, o amarelo, o branco, então a gente passou por várias etapas, né? Tem que saber tocar, saber cantar. Passa uma mestre sarangueiro. Não tem mestre, diz que tem mestre, e que viveu capoeira sem mestre não é mestre. Eu acho que a cidade me deve muito, viu? Ninguém me deve, mas a cidade, pelo esse trabalho que foi feito, foi muita criança. Mas para mim, cara, isso aqui não tem dinheiro que pague. Hoje eu tenho 3 casas aqui, tenho um apartamento que eu cedi para minha filha, estou fazendo outra casa aí em cima aí, tudo através de quê? Do birimbau. Eu vi muita capoeira diferente. E para mim, a riqueza estava nisso, né? Nessa diversidade. O capoeira de rua, ele já nasce com a genética própria. Quando eu cheguei aqui, só estava aqui no forte
Mestre João Pequeno e o finado Ezequiel. A gente, né, os grupos de capoeira, eles têm que se responsabilizar pelo capoeirista, pela formação do capoeirista que a gente quer dentro dessas escolas. Porque, na verdade, quando eu iniciei a capoeira, o meu mestre sempre falava que a capoeira era coisa para nego. Eu lhe digo, capoeira não é só tocar um berimbau e jogar perna. Porque a capoeira na escola, a escola na capoeira, meu irmão, dois casas, dá certinho ali, entendeu, irmão? E sem carregar uma identidade, porque se eu falar, eu sou aluno do Mestre Bimba, eu teria que vivenciar a escola do Mestre Bimba todos os dias com o Mestre Bimba. Angola, graças a Deus. Angola aí, Angola, sou angoleiro, sim senhor. Na Bahia e no Amazonas, na Bahia e no Amazonas, ela mostrou que tem arte, luta, jogo ou dança. As compreensões sobre a capoeira são várias, e isso diz muito sobre o caráter multifacetado dessa manifestação cultural. Alguns defendem firmemente sua origem africana. Outros juram que a capoeira é arte brasileira baiana. A maioria desses estudos hoje compreende como manifestação cultural afro-brasileira, desenvolvida aqui nessas terras a partir dos saberes, corporalidades, rituais de africanos de origem bantus, que foram escravizados e trazidos para esse lado de cá do Atlântico. Mais um fruto da diáspora. Muita coisa pode ser discutida sobre essa condição de vinda e permanência da negritude aqui dentro do Brasil. E muita coisa para ser discutida politicamente. A questão das origens sempre foi um tema importante no mundo da capoeira, não só para os pesquisadores e as pesquisadoras, mas também para os praticantes em geral da capoeira. Quer dizer, existiram correntes que formaram filosofias em torno do mito de origem. Então o mito de origem é sempre importante em qualquer tipo de cultura. Também na prática da capoeira é muito importante. E a capoeira, como que ela se materializa no sentido da invenção dela aqui no Brasil, dessas tradições em torno desse costume africano? Ela se materializa, digamos, de alguma forma, na prática e na mistura de diversas etnias africanas aqui chegadas enquanto escravos. Ela foi inventada pelos próprios africanos aqui no Brasil, então a gente vai encontrar na documentação diversos grupos étnicos, congo-angolas, diversas etnias congo-angolas, um percentual menor dos grupos étnicos da língua iorubá, fã, faixa de 20% desses grupos, que vão ser presos praticando a capoeira, mas também existe. As diversas etnias que chegou ao Brasil, elas se misturam na construção disso que a gente chama de capoeira, mas são africanos. E chegou o ponto dela acontecer até no descarregamento do CRAS. Os próprios capoeiras já trabalhavam nas horas vagas, já jogavam a capoeira por necessidade
de brincar. A capoeira em si, ela nasceu na rua, no beco, nos quilombos, no trapiche, né? A capoeira naquela época não tinha academia, né? Como você mesmo sabe, não tinha. Então a capoeira, para mim, nasceu na rua. No que diz respeito às práticas culturais de matrizes africanas, e eu entendo a capoeira no bojo dessa experiência cultural, a gente se apega muito a conceitos ocidentais para definir uma experiência que passa por um outro processo. Então, como por exemplo, começou aqui, passou por aqui, a gente tenta encontrar uma certa linearidade narrativa para explicar a existência de determinada coisa. Mas com as culturas negras, isso não bate. Exatamente por conta da complexidade de construção dessas realidades. No caso da capoeira, eu respondo muito quando alguém me pergunta assim, que a capoeira ela é uma reelaboração cultural. Você tem um conjunto de elementos que constitui isso que a gente definiu como prática da capoeira. Por exemplo, quando a gente fala de matrizes africanas, às vezes a primeira imagem que vem é que ela surge, tem origem em determinado lugar de África e tal. Mas aí quando você começa a fazer a pergunta para a África, de que África a gente está se referindo, as próprias migrações internas na história do continente africano já colocam por chão essa ideia de que a capoeira ela tem uma determinada origem com a precisão que às vezes nós queremos. Eu vejo isso muito como uma ocidentalização da narrativa sobre práticas de matrizes africanas, o que afasta a gente de uma compreensão mais ajuizada. A minha compreensão, até mesmo baseado no que a gente vem pesquisando, no que eu venho lendo, né, a capoeira ela é brasileira, né, ela é afro-brasileira. Que a origem da capoeira veio dos matos com negros fugidos. Eu acredito nela enquanto resistência de um povo por uma necessidade histórica que teve que desenvolver uma forma de sobreviver no sentido, né, no aspecto da luta, como no sentido também de rememorar aquilo que nós chamamos de Mãe África. A tradição oral da capoeira conta da sua prática nas senzalas e quilombos, mas os estudos acadêmicos só conseguiram documentar sua prática nas grandes cidades portuárias. Durante muito tempo, a capoeira e outras manifestações culturais negras foram reprimidas. E em 1890, a capoeira foi classificada como crime no Código Penal. Os capoeiristas desse tempo tiveram que resistir à violência policial e, por isso, foram marginalizados e estigmatizados como valentões. Alguns destes utilizaram suas habilidades corporais como formas de sobrevivência, como capangas de políticos, e a lendária capacidade de luta destes homens fizeram com que, mesmo contra sua vontade, fossem enviados à Guerra do Paraguai. Eu diria que a gente pode fazer uma síntese sobre a história da capoeira do século XIX para o século XXI, a partir de dois elementos simbólicos, que é a política pública para a capoeira. A primeira política pública para a capoeira a gente pode definir como a criminalização do Código Penal em 1890. A última, que seria os registros, né, da capoeira como patrimônio imaterial, tanto o registro realizado nacional, quanto o da Unesco. Que essa capoeira que antecede ao Bimbo Pastinho é uma capoeira que está naquela cultura dos grupos por bairros. Okay? Que eles mesmos se classificavam de outras formas, não como maltas, mas se classificavam como partidos. Eu sou do partido tal,
Né? Partido como sendo uma forma originária da palavra, assim, é parte de alguma coisa. Essas marcas, que é fundamental, que é a organização por bairros, é essa que está no Recôncavo Baiano de Salvador, que são as principais áreas de produção da capoeira. Encontramos muito poucas coisas, muito poucas referências em relação à capoeira em todo o século XIX, mas o que encontramos mostrava que ela existia. Então ela existe, talvez o principal documento do século XIX seja a capoeira dentro do quilombo, do cabula. Mas a Bahia, ela é que vai introduzir um tipo de capoeira mais lúdica. Aí botou a mão pro adversário e me pegou pelo braço e arrastou. Olha. E se cubra. Quando ele disse se cubra, o rabo de arraia já vinha acompanhando as vozes dele. Na década de 30, aconteceram profundas transformações no Brasil e os capoeiristas perceberam a oportunidade de ter a sua manifestação cultural respeitada e reconhecida. Mestre Bimba cria um novo estilo, a capoeira regional. Influenciado por outras técnicas de luta, desafia todos os lutadores da Bahia e sai invicto dos ringues. Ao dar aula para os estudantes da Faculdade de Medicina, alcança classes sociais mais privilegiadas e consegue dialogar com as autoridades constituídas. Os capoeiristas tradicionais, parte dos quais se reunia no Gengibirra, decidem criar um centro. E essa capoeiragem antiga passa a ser conhecida como Capoeira Angola. O mestre Pastinha é escolhido como representante desse grupo e cria o Centro de Capoeira Angola, que quando estabelecido no Pelourinho, ganha grande visibilidade e também na Mandinga da Capoeira ele faz o seu intercâmbio com os grandes intelectuais. Outros mestres antigos resolvem organizar suas escolas de capoeira Angola, com diferentes jeitos de ser, heranças e tradições. Eu já posso ir fazenda, o meu bem também já chega. Hoje vivo no sem terra, colega velho ando por ali jogado. O mestre Bimba, que era mais voltado inclusive às questões das práticas afro-brasileiras, ele vai construir um movimento importante, porque também ele sai do ringue, ele faz algo adaptado ao ringue, mas nunca deixou ludicidade, porque ele coloca 2 pandeiros e o birimbau. Era uma coisa muito mais lúdica e mais próxima, digamos, a uma capoeira que nós chamamos de Angola também, naquele momento da invenção que Bimba faz, que o mestre Bimba faz, entendeu? Mas ele faz enquanto um elemento de adaptação ao ringue, né, para não perder a ludicidade, nem no ringue ele não queria que perdesse a ludicidade.
Mas o que ele fala? Mas fora do ringue nós podemos apresentar a capoeira como algo sensacional. Algo sensacional pode ser qualquer coisa espetacular, fora de série, qualquer invenção lúdica muito maior. Então, o que ele está se colocando dentro do campo da filosofia de construção da capoeira regional abre uma possibilidade de práticas da capoeira variadas. O mestre Pastinha, ele religiosamente não tinha uma prática religiosa afro-brasileira, mas ele tem a filosofia e o domínio sobre a prática afro-brasileira das coisas. Os escritos de oralidade que ele traz para o doutor Decânio são fantásticos, são os elementos fundamentais da filosofia da capoeira Angola, escrita até hoje, os escritos de Decânio, né, reproduzindo, né, os elementos filosóficos de Mestre Pastinha. O Mestre Pastinha era um grande artista e um grande filósofo. A capoeira, essa forma de se organizar em torno de escolas, de atribuir nomes, estilos de capoeira, sempre foi uma linguagem, né, para que você pudesse se integrar à sociedade em determinadas conjunturas, determinados contextos. Eu vou dar um exemplo disso. Primeiro momento, da década de 30 para a década de 40, na década de 20 até a década de 40, principalmente na Bahia, mas não apenas na Bahia, esses grupos de capoeira eles vão se organizar em determinados núcleos de aprendizagem. E aí surge a ideia da academia, do centro ou da escola, né? Dois nomes muito frequentes para esses núcleos de aprendizagem era academia e centro, né? E centro. Até mesmo porque esses nomes eles estavam em voga por conta das práticas de cultura física no Brasil, né? Que no século XX ela vai ganhar bastante espaço. Então os capoeiras eles procuram se integrar nisso. Observa que a capoeira era destaque nas lutas de ringue aqui na Bahia, em Salvador especialmente, mas assim como em outras regiões também. Então, aonde você tem um elemento representativo da sociedade, né, que possibilita a integração ao conjunto da sociedade, a capoeira se apropria e transforma isso numa linguagem de resistência. Então você tem uma indumentária do amarelo e preto lá, né, que é chocante, porque o cara pergunta por que amarelo e preto e tal. Ah, por causa de Oxumaré. Eu falei, não, por causa do grupo de futebol, pô, que ele torcia. Né, porque ele era um cara desportista, porque ele queria mais Pastinha aproximar. Naquela época, era necessário aproximar a capoeira dos esportes. Então ele mesmo vai falar, não, a capoeira é um esporte nacional. Naquela época, entendeu? Que era necessário se falar isso para se implementar a capoeira na mídia e do mundo da comunicação e da intelectualidade, enquanto algo aceitável, conceituado na cultura da modernidade, que é a cultura esportiva, que é a cultura da arte. Quando chego na Bahia, quando chego na Bahia, sinto meu corpo arrepiar, de saber que aqui nasceu Mestre Bimba, Mestre Pastinha e Besouro Mangangá, João Grande e João Pequeno, Traíra e Valdemar. Há muito tempo tô distante dessa terra tão querida. Eu cheguei para ficar, terra boa igual a Bahia, colegas velhos, no mundo não há camaradinha, viva meu Deus! Na feira tem mangá, bambu, cajá, capoeira e birimbau para tocar. Chegando na festa da Ribeira, roda de capoeira, onde ficava João Grande e João Pequeno. Apesar da capoeira hoje tentar se organizar para estar mais nas escolas, nas academias, nas associações, a gente tem que lembrar que a capoeira de rua, a capoeira da rua, que está na rua, é a capoeira que talvez consiga chegar assim, mais perto dessa coisa de manter a cultura viva, porque a capoeira que traz o povo, que é o mais importante nesse contexto todo, que traz o povo para a capoeira da rua, que traz o povo para conhecer a capoeira, que traz um dos mais importantes elementos da capoeiragem, é essa assistência que está de fora, é o povo. Joga capoeira, então jogo daqui, jogo de lá.
João Grande e João Pequeno vai jogar, jogo daqui, jogo de lá. João Grande e João Pequeno vai jogar, jogo daqui, jogo de lá. João Grande e João Pequeno vai jogar. Eu sou muito mais capoeira Angola de rua. Eu defendo muito mais isso, capoeira Angola de rua. Chapéu de couro, aqueles golpes mesmo de... Você entendeu, cara? Do nada o cara de um chapéu de couro te pegar desprevenido e você tomar seu pé lá na cara. Quando eles terminavam, a roda que tinha aqui, por exemplo, chegavam as canoas de peixe e os saveiros. Os saveiros descarregavam, as canoas cavavam o peixe e a maré secava. Aí ficava aquela areia durinha que tinha antigamente, ali perto da marina. Eles faziam uma roda, que era põe lá, né, no chão, tico-tico. Dinheiro de quem vinham de fora, que jogava o dinheiro de quem estava assistindo, e dinheiro deles também, que eles apostavam um com o outro. Era incrível, viu, cara? O pescador apostar com o estivador. Porque vinha a cara daí da Edoca também nessa roda. Dura! Os caras tudo de calção, de saco aqui, para baixo. Quando eu comecei a fazer show, eu me espelhei nesses caras, tudo, nessa roupa, tudo. Eles apostavam o dinheiro dele, por exemplo, se é capoeirista, se é estivador, eu era pescador, tinha recho um do outro, não para brigar, mas na roda. Agora tinha sangue, muita cabeçada. Você não via um martelo. Esses golpes da capoeira que a gente vê hoje não vê. Mas era tudo golpe estranho, joelhada. Rapaz, era incrível. Eu sou do mercado modelo antigo, né? O mercado modelo antigo. Não é do mercado modelo novo. Então a gente aprendia as coisas, era assim, na rua, né? Não marcava não, na hora que a gente chegava a gente treinava. Não tinha esse negócio, porque ele ia para casa também, e às vezes ele não queria ir para casa, ficava tocando ali, e eu ali ficava vendo. Agora, em ano, nas festas da Conceição, né, vinha vários mestres, inclusive o mestre Valdemar, que era mais conhecido, que era mais que atento, que o pessoal vinha para ver o que era o mestre Valdemar, que era branco, era todo vestido de branco, ou então de azul, com aquela calça boca de sino. E dali que é aonde surgia a capoeira em Festa de Largo. Aí se chama Festa de Largo. Na Conceição, no dia de domingo, né, que caía a festa, via vários mestres. Era mestre Valdemar, mestre Traíra, Cobrinha Verde, Totão de Maré, Nagé, Coqueiro, Barrão. Aí aonde esses mestres se encontravam nessas festas faladas. Aí todo mundo vinha para lá. Eu nunca me imaginei dando aula de capoeira sem roda, né? E essa foi uma grande questão, onde é que a gente vai fazer uma roda que dê tudo certo. Porque não quero problema com ninguém, mas também eu não quero ficar escondido de nada. Para mim, capoeira, a manifestação popular tem que estar na rua. Aprendi isso com o meu mestre. Capoeira você faz em ponto de ônibus, capoeira você faz em qualquer lugar, não dentro de casa. Era o que ele sempre dizia, entendeu? Capoeira não se faz, não existe roda de capoeira dentro de casa. Isso aí é coisa para quem quer formar turminha. Era o que ele me dizia. A capoeira de rua, ela é o seguinte, você tem que saber jogar toda a capoeira que existe. Porque você estando na rua, você recebe todo tipo de elemento, todo tipo de capoeira. Então você tem que saber a logística de todas. A capoeira de rua, ela é primitiva. Então, tem essa polêmica que diz que a capoeira Angola é primitiva. Primitiva é a rua, que primeiro veio a capoeira de rua. Depois veio a razão da capoeira regional, veio a capoeira Angola, entendeu? Aí tem essas polêmicas, mas primeiro é de rua, é a primitiva. Mas todo artista de rua, quando ele não é remunerado, o que acontece? Ele pede uma colaboração. As pessoas que estão de fora interpretam de uma maneira. A partir do momento que você está sentado aí, você é um estrangeiro, eu me desloco para pedir uma colaboração a você, eu já sou agressivo. Ele acha que a gente é remunerado pelo recinto que a gente pratica capoeira.
Então eu não vejo dessa maneira, que eu jogo capoeira há 42 anos na rua, nunca agredi ninguém, sei me deslocar para pedir uma colaboração. Agora, quando você é capoeirista, as pessoas já se sentem já incomodado. E se você for afrodescendente, já incomoda também. Então, as pessoas que estão de fora fazendo essa imagem da capoeira de rua, porque não tiveram acesso à capoeira de rua. Porque é uma escola muito difícil, meu irmão. Senhores, me dê licença. Senhores, me dê licença. Eu contar uma história. Faz mais de 300 anos que não me sai da memória. Abriu a porta da senzala, botaram os negros pra fora. E saíram pai e mãe, saiu eu vou sair, irmão. Sem destino e sem documento, não posso nenhum tostão. Essa arte me encanta, eu não quero mais sair. Ó bendita capoeira, que veio dos ancestrais. É só felicidade. Eu consegui, uma mulher conseguir formar os seus alunos. A gente está aí na roda de capoeira, tocando, cantando. É a mulher acreditar que ela pode estar onde ela quiser. Nunca imaginei de ser mestre ou trabalhar com capoeira. A própria comunidade começou a me cobrar. Por que demora tanto a gente ser mestra, né? E hoje em dia eu me sinto tipo uma representante aqui. Entrar na roda, Ave Maria. Era um desafio. Então, em muitos lugares, porque todo mundo queria testar. Será que joga? Né? Eu não quero falar de mulher capoeirista. Eu quero falar de uma capoeira antissexista, né? Eu quero falar de uma capoeira antissexista, eu quero falar de uma capoeira pensando aí a presença significativa das mulheres, né? Ouvindo as mulheres, sabendo que elas também buscam, quais são as contribuições que elas têm dado para a capoeira, né? Eu acho que a gente tem dado uma contribuição muito grande. Enquanto não existia essa compreensão de que o que nós estamos fazendo não é uma luta por nós, mas é uma luta por nós todos e todas. Era só eu e mais uma aluna mulher. Então a gente chegava na academia e eles diferenciavam a gente por ser mulher. Às vezes chamava a gente de machão. E não é por aí, entendeu? Nós estamos aqui, nós precisamos ser respeitadas como mulher, como capoeirista, né? Como ser humano em si, né? E a capoeira nos ensina isso. A capoeira é inclusão social, né? Então a gente tem que estar nessa pegada aí, de estar sempre não se calando. Logo no início que eu comecei, a gente não tinha a liberdade de entrar na roda, de cortar um jogo que logo tirava a gente. Eu quebrei muito esse tabu na roda de capoeira. Tirou da roda, eu tenho que cortar, eu vou entrar de novo. Eu sobrevivia de berimbau. Eu faço berimbau, eu trabalho com pau pereira. Fabrico, eu faço meus berimbaus já há mais de 20 anos. Eu acho que a cobrança em relação à mulher, ela é diferente. A mulher, para permanecer na capoeira, ela tem que ser muito forte. Eu vou para os eventos, onde eu vou, eu levo meus filhos. Minha filha tinha 1 mês de idade quando eu comecei a viajar com ela. Às vezes as pessoas me convidam para um evento, poxa, você pode vir fazer uma aula, fazer uma atividade aqui. Eu falo, eu posso ir, mas eu só posso ir se eu levar meus filhos. Mas, ainda assim, eu acredito que vale muito a pena. Eu me sinto uma pessoa diferente por ser capoeirista. Eu penso que a gente precisa discutir as questões da mulher na capoeira com toda a comunidade da capoeira, né? E aí eu ia para lá para enfrentar já a comunidade, sabe? Para desafiar. A mulher faz capoeira, pode fazer capoeira sim. E hoje nós temos muitas mulheres na capoeira que se destacam, que têm movimentos lindos. E aí a gente começa a perceber que existe também muitos homens que chegam a mestres que não cantam, não tocam e não existe uma cobrança maior. Existe uma cobrança assim da mulher, e você toca, e você canta, e você joga. Eu acho que a gente consegue derrubar, se a gente contar também a história contar a história de capoeiristas
mulheres antigas. Envolvida. O menino e a menina pode tudo. Por que é que só o menino que pode? Então, na hora não há desenvolvimento igualitário. As meninas lá na Chapada, se a gente for contar bem assim, elas são maioria lá na capoeira, né? Conhece um malandro, o malandro tira, tá certo? Não, você não vai ficar lá porque tá cheio de homem. Eu lembro que esse mestre Gabriel, uns 2 ou 3 anos depois dele assumir o grupo, esse mestre Antônio expulsou ele do grupo porque ele levou uma namorada dele para assistir ao treino no dia de sexta-feira à roda. A mulher dentro da capoeira, ela incentiva os mais jovens a estar dentro da capoeira também, né? Quem é o mais jovem que não quer ter uma namorada? Se ele é capoeirista, ele prefere ter uma namorada dentro da capoeira. É bater papo, dialogar, entendeu? Tá entendendo? Não bate papo 2 dias ali, se vira no mestre, brincando, tomando guaraná ali junto, água de coco, pá. Não é culpa minha esse tal machismo, esse tal preconceito, né? Foi uma coisa que surgiu lá no passado. Como é que eu desenvolvo um trabalho sociocultural onde envolve a comunidade, né? E a minha companheira não participa. Agora tem umas que exageram um pouco, né? Mas assim, tem mulher que toca porrada com homem. Eu conheço umas 5 ou 6 que... O pontapé de um homem não é o pontapé de uma mulher. Certo? Muitos homens de capoeira, mestre capoeira professor, gosta de sediar a mulher. Entendeu? Ele não está ali para dar o capoeira à mulher, ele está ali para sediar a mulher. Quanto a luta das outras para ela chegar onde chegou. Que ela incentiva as outras também, né? Participarem. E por que uma mulher não pode ser uma capoeirista? Guerreira, borboleta, baiana, pombinha. Lene, jogando uma capoeira bonita demais. A Bizuca, foi uma menina que jogou muito a capoeira e não escolhia com quem. A cabocla, pequenininha, jogava uma capoeira dos deuses. Aqui tinha 3 mulheres jogando capoeira. Era Alice Preta, Betão, Georgina Baiana. A mestra Estrela, entendeu? Capoeirista da década de 80 ainda. A mestra Noêmia mesmo, ela jogava com o cabelo dela. Chapinha, coruja e lengue 10 pontos. Foi minha aluna, Nanise. Era uma tal de uma Maria Homem que acompanhava a Besouro. A mestra Ruth, aqui em Camaçari, é a única. Eu conheci uma que chamava Diná, de Itabuna, muito boa. E tem também uma que foi aluna de meu pai em 1932, a Cleonice. Capoeira, homem bom de coração, quando chega em um arroz, oiaia, faz a sua oração, pedindo a Deus sua bênção e proteção, vai jogar a capoeira, oiaia, vai jogar com seus irmãos, camaradinhos, A capoeira é um poderoso instrumento pedagógico de inclusão social que vem transformando vidas de pessoas segundo os valores civilizatórios afro-brasileiros, seja em periferias e projetos sociais, seja em escolas e espaços de educação formal. Como herança cultural afro-brasileira, a prática da capoeira é também um modo de fortalecer a identidade e autoestima negra e um importante instrumento de combate ao racismo. E os meninos da escola gostam da capoeira. É a história do Brasil. Começa por aí. A capoeira é, acima de tudo, a luta do homem oprimido em busca da liberdade. Super importante, né? Porque a capoeira, você tem é muito amplo. Eu fui a primeira pessoa a ensinar formalmente numa escola. Chama as mães e digo, olha,
A senhora é religiosa, mas o menino tem aspiração para fazer a cultura? Ela leva a disciplina, a hierarquia. A minha base é a escola, a diretora sempre quer a capoeira todo ano, porque ela diz que melhora muito o desempenho do aluno. A gente estaria incentivando aquelas pessoas, né, a criançada, a adolescência, a estar praticando aquilo que muitas vezes tem o desejo de fazer e por conta de ter que se deslocar para um outro local, termina não fazendo. É essencial, uma maneira gostosa da gente passar a nossa cultura, nossas informações, né, sobre a cultura. São demandas que a sociedade coloca para a capoeira e que a capoeira responde. Para mim, fazer capoeira nessas crianças, os pais têm que estar acompanhando. Os pais não acompanham, quem está acompanhando é as professoras. A capoeira de verdade não vai estar nunca na escola. A capoeira que eles querem na escola é uma capoeira que faz a galera pensar do jeito que a escola pensa. E a capoeira não pensa do jeito que a escola formal pensa. Um macaco, você, a gente vai ser simplesmente pau-mandado. Já tem um tempo que eu não trabalho em escola e também não pretendo voltar. E a escola praticamente nunca olha pra gente. Aí quando chega naquela semana do folclore, aí quer que a gente vá pra escola. Quantos anos tem que ninguém me procura para botar o filho para aprender capoeira? Porque as pessoas acham que é a escola que vai educar, que vai disciplinar. Projetos da capoeira, nós não recebia pela prefeitura, nós nunca recebemos nada de projeto de capoeira pela prefeitura. Eu fiz um convênio com o município, trabalho durante o dia para dar aula para os alunos da escola e à noite eu trabalho com os meus alunos da academia. E aí o que é que eu fiz? Eu faço com caderno, lápis, caneta, cadeira e mesa o toque do Ijexá e coloco a puxada de rede. Então dentro da escola eu faço isso, eu faço esse trabalho. A gente quer capoeira na escola, mas o que é que a gente vai colocar dentro das escolas? Que capoeira a gente vai colocar dentro das escolas? Que as pessoas sejam realmente responsáveis e tenha a qualificação adequada para se ter um educador dentro das escolas. Aqueles que ensinarem na escola, seja Angola, seja regional, ou seja qualquer um, que ele tenha justamente capacidade para ensinar. Tem muitos capoeiristas que está desinformado, né, que precisando até de ajuda, que estão precisando de ajuda. Que nós temos a obrigação de ajudá-los, logicamente, porque ninguém está ignorante porque quer. Como você falou, né, o MEC acha que os professores têm que ser formados, né? Acho que têm que ser formados na capoeira. Ensinava meus alunos a fazer berimbau, eu ensinei. Ensinava a pegar no talé, né? Saber pegar no talé. Forçava a escovar os dentes, não ter mau hálito. Uma aula de cidadania. Eu dava aula de capoeira lá onde eu moro, não é academia, na minha porta, lá em porta. Eu comecei com 5 meninos, já estava em 63 crianças. Eu gosto de trabalhar com a capoeira de maneira mais livre, sabe? Acabou aquela figura do mestre, figura do professor que dita o aprendizado. Eu costumo dizer que a capoeira transformou, né, a minha vida. Inconscientemente transformei a vida de muitos garotos, né? Capoeira, ela foi uma ferramenta de transformação, né? Ela ajudou muito nessa formação dessa garotada que hoje são adultos, né? Agora, ela é transformadora. Mas você tem que ser o agente transformador. Mas que eu quero mostrar para essas crianças do bairro como eu consegui com a cultura. Uma capoeira ainda está permanente na cidade fazendo seu papel no eixo da cidadania, no seu desenvolvimento. Meus pensamentos cansados. Meu pensamento cansado pelos esforços que eu já fiz. Escrevi essa canção pensando no que o mestre diz. E não é todo mundo, ai, 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 que faz a gente ser feliz. Que não é todo mundo que faz a gente ser feliz.
Minha biriba vem de longe. Minha biriba vem de longe, ai, 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 só fazer meu berimbau. Acaba saindo o arado, colega meu, e um pedaço de pau. A baqueta, o cachixe, dobrão, aí está o berimbau. Berimbau é um instrumento, berimbau é um instrumento, toca em uma corda só. Tá pegando mal, tá pegando mal. Tem mestre formando mestre pela rede social, diz aí. A partir da década de 70, se iniciam as tentativas de transformar a capoeira num esporte de competição, com marcação de pontos, regras unificadas e objetivas. Nesse período também são criados sistemas de graduação e o uso de uniforme passa a ser obrigatório na maioria dos grupos. Apesar da aposta de muitos, as competições nunca foram consenso dentro da capoeira e se mantiveram em determinados grupos e segmentos. Mestre formando mestre pela rede social. Ah, meu Deus, não conhece a sua história, nem se alguém ele formou. Mas para esse tal mestre fez o pagamento, ele formou, diz aí. Eu trabalho tentando mostrar para o mundo o que foi que meu pai fez, o que é que se chama regional. E a partir daí eu fico na esperança que as pessoas mesmo entendam, as pessoas mesmo se cobrem ou cobrem o alheio, né? Então eu não tenho essa função de julgar se as pessoas são ou não. O que eu costumo fazer é, primeiro, trabalhar e quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou palestrando, eu falo, olha, se é capoeira regional, automaticamente está falando do trabalho de meu pai. Não existe outra regional. Se é regional, é bimba. E regional é o quê? Regional é o método, os princípios e os rituais criados pelo mestre Bimba. Então, mesmo que você não tenha sido aluno dele, mesmo que você não tenha conhecido ele, mas se você tem esses 3 elementos como base do seu trabalho, você está dentro da capoeira regional. E ao invés disso, mesmo eu sendo filho, aluno dele, se eu começo a trabalhar com capoeira fora desses padrões, eu estou fazendo outra capoeira. Eu posso até dizer, não, eu sou regional, só que o que eu passo não é o que capoeira regional. Tá? E quando as pessoas falam assim, eu toco o que o berimbau toca, isso é uma lei geral, eu também, todos os meus alunos jogam o que o berimbau toca. E é um dos princípios da capoeira regional obedecer ao ritmo do berimbau. Olha, quando se fala na capoeira Angola, eu me reporto aquele pensamento do mestre Pastinha. A capoeira é tudo que a boca come. A capoeira Angola, tem muita gente que se disfarça de capoeira Angola. Porque o angoleiro, de fato, ele tem características que são peculiares dele. A gente vê um monte de jogador de capoeira Angola aí. Que os movimentos que foram criados, movimento do animal, movimento rasteiro, movimento X, movimento A, movimento B. Então, essa concepção nova da capoeira Angola. Mas o pessoal que tinha essa concepção antiga eram pessoas que tinham a vida de Angola. Aquele indivíduo que ele sabia chegar, sabia sair, às vezes ele estava ali e ninguém sabia que ele estava ali. Do jeito que ele chegava, ele saía. Só que o pessoal hoje só sabe fazer exercício. Fazer exercício do capoeira Angola. Então, capoeira Angola, ele olhava para você aqui, estava lá do outro lado e você pensava que ele estava aqui e não está mais. Esse pessoal tinha vida de Angola. As pessoas sentiram que a capoeira hoje chegou a um certo nível, todo mundo quer se aproximar. Mas todos eles não contribuíram com a capoeira em nada. Então a capoeira hoje está bom, todo mundo faz. Mas como eu disse a você, mas não vai ter o espírito de capoeirista. Joga muito com a matéria, busca muito o lado comercial. Olha,
O mestre Pastinha já deixou uma frase assim, que a capoeira tem que, né, invadir fronteiras, né? A capoeira tem que ir para o mundo todo, porque realmente foi essa batalha que ele lutou a vida dele, deu a vida dele pela capoeira Angola. Então eu acho importantíssimo as pessoas, até porque década de 80, a capoeira Angola era jogo de velho, como eu falei, né? Então hoje o jovem está praticando capoeira Angola. Então a capoeira Angola estando pelo mundo é uma forma da gente levar essa realidade para as pessoas que não conheciam naquela época. Só que na verdade tem os dois lados, né? O lado da capoeira Angola está invadindo o mundo, as pessoas estão aprendendo, e tem outro lado que é praticamente que prejudica, de uma certa forma, a tradição, o fundamento. A tradição ela se renova, mas os fundamentos muitas vezes prejudicam, né? Que as pessoas estão falando de fundamento hoje sem conhecimento. Outro dia eu estava, né, agora com essa parada do mundo aí, com essa pandemia aí, eu estava em casa assistindo uma live, um rapaz falando sobre fundamento, e ele explica sobre o fundamento, sobre a volta ao mundo. Né? E na explicação ele disse que a volta ao mundo surge quando os negros foram arrancados da África e jogados nos porões do navio, que um perguntava para o outro, né, para onde é que estava indo, e o outro respondia: nós estamos dando volta ao mundo. Olha que loucura, né? Olha que loucura. As pessoas que estão ouvindo esse mestre aí vão reproduzir isso. Então, de uma certa forma, são algumas situações que prejudicam. Então, eu estar indo, levando a capoeira no mundo, a capoeira agora crescendo, é importante, mas tem certo cuidado, porque tem várias informações que prejudicam a tradição e os fundamentos. Somente o grande é jogo duro, somente o grande é jogo duro. Aí una de formado, a banguela é jogo lindo, no toque é cadenciado. Eu tô com cavalaria, todo mundo é avisado. Camarada, água de beber, água de beber. Aruandê, Aruandê. Ah, galo cantou, galo cantou, cocorocô. A volta do mundo. Obrigado aí, velho. Obrigado a vocês aí. Yeah.